Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. É sempre uma satisfação podermos refletir sobre alguns temas. E como eu iniciei na semana passada falando sobre saúde do trabalhador, né, cuidado, convivência, então eu peguei uma linha de raciocínio sobre o trabalho e sobre como nós estamos cuidando de nós dentro do ambiente de trabalho. E hoje eu pensei que nós podemos pensar um pouquinho, né, refletir um pouquinho sobre o autocuidado. O autocuidado que até pouco tempo, né, era muito voltado para questões estéticas, físicas, e esse conceito vem sendo trabalhado e sendo mais abrangente no que se refere a cuidar de nós, né? Sempre que nós ouvimos falar em autocuidado, nós estamos diretamente ligados à estética facial, cabelos, né? Corpo, e precisamos rever algumas falas, alguns conceitos, alguns posicionamentos dentro da psicologia e dentro da vida emocional nossa, que não tem como separar emocional e físico. Isso já tem um tempo, né, que a gente vem discutindo isso, porque nós não somos seres divisíveis. E nós temos percebido que os agravos de saúde emocional vão interferir diretamente no físico e vice-versa, a ponto de não sabermos onde começou tal agravo. E a nossa preocupação, enquanto hoje nós estamos dentro de uma gerência de saúde do trabalhador do município de Goiânia, nós estamos sempre buscando estudos, pesquisas e procurando auxiliar de alguma forma no despertamento do servidor. É claro que nós não temos nenhuma alçada e muito menos a capacidade, né, de fazer com que as pessoas melhorem. Na verdade, as nossas curas internas e externas são responsabilidades individuais de cada um. Eu já disse aqui em outros momentos que a medicação, né, as práticas, elas auxiliam muito, a ponto de que nós não podemos simplesmente retirar uma medicação porque achamos que vamos ficar dependente delas. Mas se nós não tivermos um olhar caridoso, carinhoso e de atenção para com os nossos sentimentos e como nós estamos agindo em função desses sentimentos, essas práticas e essa medicação, elas vão ter um efeito muito menor e às vezes até anulado pelas nossas emoções. Costumo dizer que se nós utilizássemos os nossos sentimentos 10% para o positivo, nós seríamos seres bem melhores. E não estou dizendo isso em nível de inteligência geral, como Einstein colocou para nós há alguns anos, e muito menos na questão religiosa de sermos bons e de sermos caridosos. Na verdade, nós precisamos ser bons a partir de nós mesmos para conosco. Esses dias eu vi uma frase bastante interessante, de que nós devemos para nós o mesmo amor e o mesmo cuidado que nós devemos para o outro. Porque nós já falamos aqui outras vezes também, nós somos um prolongamento do outro e o outro é um prolongamento nosso, a partir do momento que nós somos seres sociáveis e que não conseguimos viver sozinhos. Por muito que eu gosto de ficar isolado, por muito que eu gosto de ter os meus momentos só, eu dependo 100% de outras pessoas. Às vezes eu estou conversando com jovens e crianças, né? E faço sempre uma brincadeira séria no sentido de que vamos contar quantas pessoas nós precisamos para que a gente tomasse nosso café hoje.
E aí é uma brincadeira séria que eles vão contando, né? Nós vamos lembrando do que foi necessário para que aquele pão chegasse pronto na nossa mesa do café da manhã. E aí nós vamos descobrir que nós vamos depender de pelo menos 8 a 10 pessoas. Então, quando nós pensarmos que eu não preciso de ninguém, sou independente. Sim, para algumas tarefas e algumas atividades é muito interessante que sejamos independentes. Mas para outras e a grande maioria das nossas coisas, nós vamos depender de alguém, né? A medicação, para que a gente tome essa medicação, ela precisou passar por vários processos e por várias mãos. Então, a gente precisa ter essa percepção do quanto nós somos elos, né? E estamos ligados uns aos outros, mas em momentos que nós precisamos parar e perceber esse elo como único e indivisível. Daí nós começamos a ter um autoconhecimento, que também nós já falamos aqui em alguns encontros passados, né? E o autoconhecimento, ele é fundamental para o nosso autocuidado. E é sobre isso que a gente propôs falar um pouquinho hoje, no sentido de que, por que ele é tão importante? Por que nós precisamos ter esse autocuidado? E nos levantamentos que eu fui fazendo, eu achei interessante e que essa sala é voltada diretamente, né, para a estratégia da saúde da família. Eu encontrei uma coisa interessante de que a primeira preocupação com relação ao autocuidado não foi para si, né, para eu cuidar de mim. Mas uma enfermeira, Doroteia, lá, quando começou a se preocupar com a saúde daqueles pacientes que ficavam muito tempo internados ou requisitaram cuidados após sair da internação, ela começou a preocupar com isso e a treinar pessoas, orientar os pacientes e os seus cuidadores que iam para casa com eles. E eu achei interessante isso, que essa pessoa não pensou nela, não pensou na equipe, mas pensou numa forma desse paciente ir para casa e continuar os cuidados. E daí foi interessante que as pessoas começaram a perceber que a equipe também precisava de cuidado. E eu acabei de ver uma outra frase também, né, sobre dignidade no trabalho, questões salariais, mas a questão salarial ela não é o único fator para dizer que eu sou digna do meu ambiente de trabalho, que o meu ambiente de trabalho é bom. Nós sabemos do quanto nós precisamos ainda de melhoras nas estruturas, melhoras nas diretrizes, no cumprimento das responsabilidades de cada um dos nossos superiores, mas nesse momento nós vamos focar em nós. O que eu posso fazer por mim, mediante e frente a todas essas necessidades externas que precisam ser efetuadas, realizadas por outros terceiros que não sou eu, embora em algum momento eu tenha alguma participação. Mas por que a gente precisa olhar para nós e perceber quando é que nós precisamos de nos cuidar? Muitas vezes nós vamos usar uma expressão bem corriqueira, né? Eu trabalho para morrer e ninguém reconhece isso. Ou seja, o nosso gestor imediato, a nossa supervisão de trabalho, a nossa equipe, o próprio usuário que nos procura nas unidades de saúde. Mas qual é o principal reconhecimento? Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós não paramos para entender que o reconhecimento começa a partir da minha pessoa. Eu preciso me reconhecer como um bom profissional e que eu estou fazendo o melhor que eu consigo dentro das condições que me são ofertadas. Que seja um ambiente físico pequeno, insalubre, como nós sabemos que são a grande maioria, sem ventilação, às vezes
prédios pequenos, casas alugadas que nem sempre atendem, né, expectativa. As relações interpessoais são complicadas porque cada um de nós somos um e carregamos um histórico e uma série de coisas que às vezes pode nos atrapalhar na convivência, e nós vamos falar disso mais adiante. E muitas vezes nós esperamos que as pessoas reconheçam em nós algo que nem nós paramos para reconhecer que somos. Quando nós nos reconhecemos, a gente se reconhece como algum coitado que precisa de ser valorizado, que precisa de ser visto, que não é reconhecido pela família, que a família, principalmente o companheiro ou companheira e os filhos ou quem mora conosco na mesma casa, não nos reconhece. E nós? Nós estamos nos reconhecendo enquanto pessoas capazes, habilitadas, mas que temos as nossas limitações? Porque nós somos criados a sempre nos estender além das nossas limitações. E isso tem nos adoecido muito, porque nós vamos criando condições ou criando expectativas para as outras pessoas de que nós somos super-homens, Mulher Maravilha, super-heróis que vamos dar conta de todas as demandas que nos chegam. E a gente já percebeu que não damos conta. Porque tem demandas que não dependem de nós. A começar dentro da nossa própria casa. Às vezes nós criamos os nossos filhos, né? Cuidamos das pessoas que estão ali no mesmo ambiente conosco de uma forma que nós nos extenuamos para isso. E às vezes a pessoa não recebe da mesma forma como nós estamos nos doando. E aí nós começamos um processo de adoecimento no sentido de que eu estou fazendo o meu melhor e a pessoa não está percebendo ou não está me dando a resposta que eu espero. E aí nós começamos a nos adoecer. Então, quando eu me conheço, e aí é o autoconhecimento, e aqui nós estamos chamando a atenção para o autoconhecimento das limitações e das minhas habilidades e capacidades, eu começo a perceber que eu não preciso me adoecer caso o outro não receba na mesma medida que eu estou doando. Porque as pessoas não vão receber 100% do que nós vamos entregar, porque tem os filtros, tem as expectativas e os desejos e necessidades do outro que nós não temos a menor condição, obrigação e habilidades para satisfazer. Exemplo disso são os agentes comunitários que fazem de todo o possível para conseguir agendamento de exames, agendamento de uma consulta, buscar ajudar um usuário de uma comunidade e esse usuário vai reclamar dele ainda. Porque nós precisamos entender o que é desejo e o que é necessidade. Às vezes o meu desejo não é o que eu necessito naquele momento. E isso tem que estar claro para a gente não adoecer. Porque muitas vezes nós criamos algumas situações que a gente não dá conta de levar adiante. E isso traz para nós um sentimento de incompetência, mas às vezes não é uma competência que me diz respeito. Então eu não sou incompetente. É porque aquela competência eu não tenho conhecimento, não tenho habilidade e na grande maioria das vezes não é da minha alçada de decidir. Então, diante de uma série de conceitos e de significados de autocuidado, eu trouxe o que dá para a gente ter uma ideia, né? Que é um conjunto de ações de cada indivíduo, isso tem que ser bem frisado. O autocuidado não vem do outro, ele vem de mim, né? Usa no português assim bem esquisito, né? De mim para comigo. Não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o namorado, não é o companheiro, não é a companheira, é eu e eu. Que exerce sobre si
a promoção da melhoria de qualidade de vida. Então, voltando à questão salarial, se o salário para mim é o único ponto de motivação para eu pensar na minha qualidade de vida, já temos que pensar a respeito. Porque ele me ajuda sim, claro, né? Se a gente for lembrar dos memes inúmeros que a gente recebe nas redes sociais, né? Eu quero chorar, quero ficar triste em Miami. É uma brincadeira, mas de repente eu não preciso dessa comparação para que eu tenha uma qualidade de vida. E a gente vai percebendo isso. A gente precisa buscar uma forma, encontrar uma forma em nós mesmos de suprir a necessidade do corpo e da mente. E às vezes a necessidade do corpo não é o desejo de ser 100% fitness, porque às vezes você vem de uma constituição física familiar de ser mais fofinho, mais fofinha, e aí começa a guerra para ser magérrimo. Conheço inúmeros casos de pessoas que fizeram a redução de estômago, né, a famosa bariátrica, e desenvolveram outras tantas doenças e agravos emocionais e físicos por uma busca que às vezes não era o que precisava ser naquele momento. Nada contra quem consegue fazer, quem dá conta, mas precisa ter um acompanhamento muito sério nisso. Às vezes eu vejo nos grupos de psicologia, né, alguém procurando alguém para fazer um laudo para fazer uma bariátrica. Não se trata só de fazer um laudo, essa pessoa precisa de um acompanhamento. Porque às vezes ela pode ter um agravo físico, mas ela também tem um agravo emocional que está deixando ela incomodada com aquele corpo. Então pensemos nisso com carinho. E da nossa mente principalmente, que é quem conduz todos os nossos atos, desejos, sentimentos, necessidades, e é a primeira que adoece. E às vezes ela leva um bom tempo para manifestar esse adoecimento, e enquanto isso nós vamos pensando, vai passar, vai passar, não, é só uma crise, vai passar. E às vezes não passa. Nunca falamos tanto em transtorno mental. Nunca foi diagnosticado tanto transtorno bipolar. Mas esse é um outro assunto, né? Continuando adotando hábitos saudáveis, como alimentação balanceada. A gente vai perceber aqui quem trabalha nos plantões noturnos. Porque a pessoa passou 12 horas no plantão diurno e já vai para um plantão noturno de 12 horas. Então, são 24 horas que não tem descanso, não tem alimentação adequada e muito menos um sono adequado. Esses fatores repetidamente constantes, eles vão agravando a nossa saúde física e mental. Então, a gente precisa de ter regularmente algumas atividades que não precisa ser correr 10 quilômetros. Até porque se eu não tenho um condicionamento físico, é mais fácil ter um agravo muito maior do que uma satisfação. Eu preciso lembrar que eu preciso de alguns lazeres, e aí alguém vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas nós temos uma lista imensa de atividades que são consideradas como um desligamento da rotina diária escravagista que nós temos, sem a necessidade de ter um dinheiro para isso. É interessante viajar? Sim, quem consegue fazer, beleza, mas quem não consegue não precisa adoecer para isso. Isso também é um autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, se eu não tenho uma visão positiva de mim, eu acabo me comparando com outras pessoas e eu vou me adoecer porque eu não consigo fazer o que elas fazem. Mas nós também não sabemos a que custo elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Então a gente precisa ter uma visão de nós, uma visão positiva,
Porque às vezes eu estou cobrando de mim algo que eu não estou pronta para o momento e eu começo a adoecer porque eu não consigo fazer. Vamos pensar com carinho nessas questões. E aí eu queria que a gente pensasse em 6 virtudes muito importantes para a construção do nosso bem-estar. E em primeiro lugar vem coragem. Alguém deve ter pensado assim, coragem? Por que eu tenho que ter coragem para construir meu bem-estar? Por esses fatores que eu acabei de elencar, de que se eu fico comparando com o outro que faz coisas melhores no meu ponto de vista ou diferentes da que eu faço, eu preciso de ter coragem para saber que eu não dou conta de fazer o que ela faz, mas que eu vou ter uma qualidade de vida dentro daquilo que eu consigo ter. Por exemplo, tem pessoas que chegam de férias de uma viagem, programam uma viagem e já começa a pagar a viagem próxima. Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, depende da programação de férias que ela faz. Se a pessoa faz isso com uma satisfação e sem sofrer por pagar aquela prestação, né, por pagar aquela fatura do cartão que ela já se comprometeu, ok. Mas na grande maioria, as pessoas programam uma viagem para as próximas férias e passam 6 meses sofrendo por aquela fatura. Isso não é satisfatório e isso não é um bem-estar, porque quando eu chegar na viagem, eu já não estou aproveitando. O ideal é que eu aproveite, que eu tenha uma satisfação e fico feliz cada vez que eu pagar a fatura do cartão que eu já comprometi para a próxima viagem. E uma outra questão, eu não preciso viajar para dizer que eu saí de férias e estou bem. Muito pelo contrário, às vezes tem viagem que nós voltamos cansados. Principalmente se viajamos em grandes grupos, que na hora de sair para se divertir, às vezes tem divergência. Na hora de escolher onde vai jantar, tem divergência. Então, tem algumas coisas muito interessantes que a gente precisa pensar o tempo todo, se é isso que eu quero, se é isso que eu estou fazendo e se eu estou bem. Precisa ter coragem para isso. Um outro exemplo de coragem. Vai ter uma festa, uma reunião familiar. Eu não quero ir, eu não vou. Coragem para ser olhada pelos outros familiares como o antissocial, a isolada da família, quem não gosta de se envolver com as pessoas, é uma coragem. Vamos fazer uma festa de confraternização. Eu não vou, nós estamos numa pandemia. Eu não vou me misturar com tanto de pessoas que eu não conheço, não sei se elas estão doentes ou não. É um ato de coragem. O que vem a ser temperança? Temperança é eu saber pesar as duas coisas. As coisas boas, as coisas não boas e saber o que eu consigo com isso. Porque se eu não tenho um autoconhecimento positivo, se eu não estou ligada no meu autocuidado, a minha tendência é eu pensar muito mais nas coisas ruins do que nas coisas boas. Por exemplo, se a gente for fazer agora uma lista de coisas boas e ruins, podem ter certeza que a lista de coisas ruins elas vão disparar. É impressionante. Mas nós conduzimos a nossa mente de uma forma, os nossos pensamentos de uma maneira que nós vamos adoecendo e vamos perdendo o que temos de bom. E nós temos muitas coisas boas. Mas aí a gente acaba voltando para as coisas ruins porque a gente começa a falar do governo, do prefeito, do presidente, da nossa família, de uma série de coisas que a gente acha que não está bom. Sim, elas podem não estar boas. Mas a gente tem que parar e pensar, nós damos conta de mudar todos eles? Não, a começar da família. Tenta mudar um irmão seu, tenta mudar a visão de vida que a sua mãe está tendo porque ela está envelhecendo.
tenta mudar um filho que você acredita que, porque o pariu, ele tem que ser do jeito que você quer. Isso é temperança, é o entender que eu tenho coisas boas, tenho as minhas limitações, mas que as minhas limitações são infinitamente menores do que eu posso ter coisas boas. Então a gente precisa disso. E aí a gente entra na sabedoria. A sabedoria é saber lidar com tudo isso que está acontecendo sem que a gente adoeça. E se a gente começar a adoecer, nós temos que parar um pouco e pensar, por que isso está acontecendo? Sem culpar um terceiro. Vamos tentar nos responsabilizar pelos nossos sentimentos, porque nós vamos ter sempre alguém que vai fazer com que coloquemos à prova a nossa paciência, a nossa sabedoria, a nossa tolerância, os nossos limites. Para um pouquinho e pensa. Quem na sua família é esse exemplo o tempo todo de te colocar frente a frente com as coisas que você não gosta? Quem na equipe de trabalho é aquela pessoa que às vezes nós precisamos nos debulhar, como se faz com uma espiga de milho, para entender e para conviver de uma forma onde eu não adoeça, porque os conflitos estão lá todos os dias. E isso é complicado. Porque às vezes a gente não para pensar, a gente não usa de sabedoria. O que é sabedoria? É perceber que alguma coisa não está bem, mas que aquilo não é culpa sua e você não tem como consertar. Agora, quando é sobre nós, nós precisamos de parar, pensar, avaliar, analisar. E se eu não dou conta sozinha de lidar com isso, procura ajuda. Uma ajuda profissional, uma psicoterapia. Psicoterapia são para as pessoas espertas, não é para quem é louco. Tem gente que fala assim, eu não vou para psicólogo nem psiquiatra não estou doido. Não, isso não é para quem é doido, isso é para quem é inteligente. Para quem quer perceber e cuidar de si antes que agrave. A questão do transtorno hoje, da bipolaridade, está muito mais ligada a uma falta de temperança e uma falta de sabedoria de lidar com as coisas que eu não tenho controle, do que com uma depressão e uma euforia endógena. Ela é muito mais comportamental, ela é muito mais emocional do que uma doença endógena. Porque às vezes eu tenho alguns traços, algumas possibilidades, mas se eu mantenho essas virtudes de uma forma equilibrada, eu não preciso adoecer. Mas se eu adoecer, eu preciso procurar ajuda. Continuando nas nossas virtudes, elas são inúmeras. Mas eu escolhi 6 que eu acho que está mais próximo do que a gente dá para conversar. O que a gente entende por justiça? Nós temos eu vou usar uma palavra, mas nós temos uma grave tendência a achar que justo tem que ser sempre para nós. Será que a gente para e pensa com uma certa frequência de que nós também precisamos praticar a justiça? Porque quando nós fazemos algo que não é justo para com o outro, vem uma consciência e aí a gente vai esbarrar na temperança, que faz com que a gente tenha que parar e perceber se nós estamos sendo bons para com os outros, como a gente está sendo bom para consigo. Então, a justiça ainda é uma
uma prática, uma visão, uma percepção que a gente vê muito fora da gente. E nós precisamos ser justos, inclusive conosco. Será que nós somos justos? E vou eu de novo pegar na questão salarial. Será que nós somos justos no sentido de que a gente faz 40 horas diurnas e acabamos fazendo 36, 48 horas noturnas? Qual foi o tempo que a gente teve para descansar? Qual foi o tempo que nós tivemos com qualidade junto à nossa família? Ou qual foi o tempo de qualidade que eu tive para comigo? Porque eu trabalho 8 horas PSF, aí eu vou para o plantão noturno. Se eu for uma pessoa mais ou menos tranquila, eu pego só um plantão, né? Então, vou trabalhar 12 por 60, vou fazer 2, 3 plantões noturnos. Mas nós vamos encontrar algumas pessoas que pensam que pela condição física de estar saudáveis, pode fazer mais 4 ou 5 plantões, elas vão fazer. Só que o nosso corpo e a nossa mente, ela tem um limite de elasticidade. Eu ouço de muitas pessoas jovens dizendo, não, mas eu vou aproveitar enquanto eu sou jovem. Beleza. Se você tem essa temperança muito clara, vá adiante. Mas eu tenho que pensar que, em algum momento da minha vida, eu vou modificando. Eu vou modificando a questão física, a questão emocional, a capacidade de atenção, de acuidade visual e auditiva. O nosso corpo tem um limite e às vezes a gente não respeita, a gente não valoriza. E aí, que horas eu tenho o autocuidado? Ah, não, eu vou para academia e malho lá umas 4 horas. Ok. Quais são os resultados? O que eu espero com isso? E se eu não alcançar, o que eu vou fazer? Então, a gente precisa, no meio dessa correria financeira que nós vivemos, dessa economia instável que há muito não vivíamos, né? Já tinha um tempo que a gente tinha uma estabilidade razoável. As mudanças vão sempre chegar. E é junto das mudanças que eu preciso parar e pensar. O que é que eu estou fazendo com a sabedoria que eu sou portadora, com a temperança que eu tenho, com a autopercepção, com a justiça comigo e com os outros? Eu estou transcendendo esse ser físico que eu percebo, que eu sinto, que eu vejo, que eu caminho, que eu sinto dor. O que é transcender desse físico? Nós temos uma saúde mental que nós precisamos cuidar. Ontem eu ouvi o relato de 2 motoristas, um conversando com o outro, né? E o motorista contando com um certo orgulho do que ele faz, das horas que ele trabalha, do quanto que ele trabalha, de quanto que ele faz da cooperativa. E lá uma hora ele falou assim, não, porque na noite que eu trabalho até a 1 da manhã, quando eu tenho que entrar às 6 no outro, eu pago alguém. Aí eu falei, meu Deus, a confusão do mundo da enfermagem, de pagar, de receber plantão, já chegou num outro nível, numa outra categoria. Acho o pessoal da enfermagem, sou encantada com ele, trabalho super bem, acho muito lindo, mas vocês têm uma questão física e mental que precisa ser revista rapidamente, vocês trabalham muito.
e trocam e vendem e pagam, e aí vai chegar uma hora que a gente não dá conta. E precisa que a gente comece a pensar isso antes que chegue lá nos 50, 55. E aí o agravo de saúde já estabilizou, já sedimentou. Aí o tratamento é mais difícil, porque o meu corpo responde com mais lentidão, a minha mente também, medicações mais fortes e por aí vai. Então tem coisas que eu preciso parar para transcender desse momento enlouquecido financeiro que nós estamos vivendo. Ah, mas eu preciso trabalhar porque aí eu preciso ganhar dinheiro para viajar o ano que vem. Beleza, nada contra os seus planos, mas faça planos que você consiga não adoecer pelos planos. Planejamento é fantástico, mas eu não preciso adoecer por ele. Como trabalhar é divino e enobrecedor, mas o ambiente de trabalho não pode ser adoecedor. As atividades que eu faço não podem me adoecer. Haja visto que a própria prática da enfermagem e da medicina já são atividades que, por si só, é o que nós denominamos de doença do profissional. Não é doença do trabalho. Tem uma diferença. De um lado, nós temos a doença do trabalhador, que é o que o trabalho faz com que ele adoeça e ele já traz predisposições para adoecer. E de um outro, nós temos profissões que por si só já são adoecedoras pelo nível de atividades, pela característica, porque vocês lidam o tempo todo com pessoas doentes, com morte, com contágio. Essas são as doenças profissionais. E para a gente chegar na humanidade e amor, isso passa, sem sombra de dúvida, por cada um de nós. Eu não posso sentir amor pela humanidade se eu não sinto por mim. Eu não posso simplesmente cuidar do outro porque eu aprendi que cuidar do outro é valoroso, é caridoso, é amor, é afeto, se eu não sinto isso por mim, se eu não faço isso por mim. E aí tem umas coisas interessantes para a gente pensar. O alcoolismo entre dos profissionais de saúde tem crescido assustadoramente. E o que as pessoas acham que é lazer. E isso tem nos mobilizado enquanto profissionais da gerência de saúde do trabalhador, porque o que é considerado lazer para as pessoas estão adoecendo elas, porque eu acabo não tendo discernimento do que é que eu estou fazendo. É igual pagar eternamente o cartão de crédito para viajar. Vai ter hora que a gente vai ter que parar, fazer uma análise, fazer conta, né? Fazer uma análise do que foi sair de casa, do que foi conviver com outras pessoas. A nossa vida é uma análise, um planejamento constante. Todos os dias nós fazemos isso. A gente planeja que roupa vai usar, como é que vai se maquiar, né? Agora, voltou a retirada das máscaras, embora eu não tire a minha por enquanto. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente planeje as vidas. Amanhã eu tenho plantão em tal lugar, mas eu estou muito cansada, vou procurar alguém para eu pagar o plantão. Só que aquele alguém que vai aceitar receber o seu plantão porque ela precisa daquele dinheiro também já está cansada e adoecida. Então a gente está vivendo num processo que a gente não está olhando para nós. Autoconhecimento e autocuidado andam juntos. E autoconhecimento não é dizer, eu sou verdadeira. Ser verdadeiro e falar o que vem na cabeça, eu preciso de saber como é que está o outro. Então, humanidade e amor junta tudo isso que a gente vem conversando para que eu me veja como um ser humano. Mas para eu ver como um ser humano, não só na hora de reclamar para o meu gestor ou para o meu chefe imediato, que eu estou cansada de fazer aquela tarefa.
vem antes. Bem antes. Porque senão a gente só vê mazelas no ambiente de trabalho. Não, nós já estamos levando as nossas mazelas para o ambiente de trabalho, que nós vamos conversar nisso numa próxima oportunidade. Então, para a gente resumir tudo isso que a gente foi falando, né, de como eu me percebo, de como eu cuido de mim, eu preciso saber das minhas emoções, principalmente das positivas. O que são emoções negativas? Raiva em excesso, medo em excesso, pânico, preocupação a ponto de ser uma ansiedade generalizada, que é outro diagnóstico 100% nos laudos que a gente recebe dos trabalhadores. Ansiedade tão adoecida a ponto de ter que ser afastado do trabalho porque não consegue lidar com o mínimo de pressão. Agora, se nós estamos lidando com o mal-estar e o agravo de saúde do outro, o que nós vamos ter vai ser pressão. Só que a gente precisa ter o mínimo de habilidade para lidar com a pressão. Porque nós não vamos viver em nenhum momento da nossa vida, em nenhum momento de trabalho que não tenha pressão. Não é só no serviço público. Alguns de vocês com certeza também trabalham na iniciativa privada e o processo é o mesmo. Então, eu reconheço a série de coisas que a gente precisa de melhorar e aí cabe a nossas ações dentro dos movimentos positivos de melhoria, mas a gente precisa entender que o nosso trabalho é pressão. Tem gente que fala assim, não me pressione porque eu não dou conta. Quem trabalha em urgência, né, é pressão o tempo todo, porque é um pronto-socorro, as pessoas chegam morrendo, acidentadas, né, com agravos clínicos. Então a gente precisa entender as nossas emoções. E às vezes as emoções como medo, raiva, ansiedade, elas podem ser positivas em alguns momentos, porque faz com que eu caminhe. Então eu preciso acolher todas as minhas emoções positivas e negativas para que eu consiga transformá-las em positivas sempre. O medo é positivo no sentido de que eu não vou passar por um lugar que eu sei que é perigoso. E às vezes a raiva é positiva porque eu não vou concordar com alguma coisa que é injusta, que é desnatural com quem está acontecendo. Então eu preciso acolher e entender, antes de dizer que sou franca e sou verdadeira com as pessoas. Ser verdadeiro não significa que eu tenha que mostrar para o outro um lado meu que não é muito bom, que não é muito elaborado, e o outro que tenha que me ouvir. Eu tenho que me engajar naquilo que eu estou defendendo. Mas eu tenho que ter certeza e clareza daquilo que eu estou defendendo. Tem gente que entra no mesmo barco sem saber para onde está indo. Então precisamos ter essa ideia de engajar, que se eu me propus a ser um profissional de saúde, eu preciso ser um profissional de saúde. Com o melhor que eu tenho de mim. Não em função do salário que eu recebo. Até porque o usuário não tem culpa de que você não está feliz com o que você recebe. E isso tem que estar muito claro para nós. Isso é engajar naquilo que eu acredito. Embora circunstâncias externas às vezes me deixem pouco satisfeita com isso. Ter um sentido e significado. A minha vida precisa ter um sentido e significado. Quem está perdendo isso está já afastado por laudo psiquiátrico. E aí vem a ressalva de que precisamos de um acompanhamento psicoterápico. Não adianta só eu tomar a medicação. Ela vai me aliviar os sintomas iniciais, mas eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E a ajuda profissional é nesse sentido. O psicólogo não vai retirar os seus problemas e nem as suas dores. Ele vai te ajudar a entender os seus problemas e as suas dores.
Aí, nesse sentido, talvez eu consiga diminuir a medicação e encontrar um sentido, um significado para a minha vida. A minha vida não pode ter só o significado de trabalhar 60 horas por semana. Eu preciso ter um significado de que as 40 ou as 36 que eu faço por semana tenham um resultado positivo para quem está recebendo os meus cuidados e para mim enquanto profissional que também vou cuidar. Relações positivas, elas começam por mim. Eu preciso me relacionar bem comigo. Ah, professora, mas como é isso, né? Eu me relaciono bem comigo. Como? Trabalhando 60 horas por semana? Vendendo, comprando plantão? Não tendo um tempo de qualidade para com você nem para com a sua família? Tem uma prática de relaxamento e meditação que nos ensina que de uma atividade para outra nós temos que ter pelo menos 10 minutos de alinhamento ao que encerrou e ao que vai começar. Por exemplo, chegamos em casa, extenuadíssimos do trabalho. Eu preciso ter no mínimo 10 minutos para que eu comece toda a rotina da minha casa. Cuidar de menina, fazer tarefa, fazer comida, lavar roupa, não sei o quê. Eu preciso desse tempo. O que a gente vê na prática? Eu saio de um plantão diurno, 30 minutos mais cedo para eu chegar no outro. E às vezes eu chego 30 minutos depois das 19h30. Eu costumo dizer que coitado do usuário que está lá esperando a troca de plantão. Porque quem estava foi meia hora mais cedo para dar tempo e quem vai chegar meia hora mais tarde. Ou seja, nós temos uma hora a mais de espera nos serviços de plantão. E aí, cadê os 10 minutos que eu tive? Porque a uma hora que você teve de deslocamento, não conta. Você está estressado, extenuado, ansioso. Então, a gente precisa rever essas relações que nós estamos construindo. Principalmente a relação para comigo. Porque senão eu vou chegar na minha aposentadoria e vou dizer que trabalhei para morrer e não fui reconhecida. Por quem? E isso chama-se realização. Tem gente que começa a adoecer porque vai aposentar, ou tem gente esperando a aposentadoria compulsória, que agora passou para os 75 anos, porque ela não se preparou e não tem uma realização. E na percepção da pessoa, dos 70 aos 75, ela vai ter uma construção. Às vezes é possível que a pessoa tenha um despertamento tão positivo com relação aos 30, 35 anos de trabalho para aposentar, mas pode ser que não. E o não ter essa realização vai me fazer um idoso isolado, adoecido e insuportável nas relações. E aí eu preciso construir a minha vida, e isso é autocuidado, porque se a gente pensar, eu nem sei se eu vou chegar lá, mas e se chegar? Porque a gente não quer morrer. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer morrer. Agora não. E se a gente chegar? Como é que eu vou chegar? Então, nós temos que planejar e avaliar a nossa vida constantemente, o tempo todo, para que a gente tenha uma realização não só daqui 30 anos, 20 anos, quando eu me aposentar, mas a cada dia que eu encerro meu plantão, a cada dia que eu encerro o meu atendimento, eu preciso ter uma realização. Mesmo aquele usuário que saiu reclamando, xingando o meu atendimento, eu tenho certeza que eu fiz o melhor. Mas é para ter certeza mesmo quando eu faço todo esse caminho de volta, as relações, sentido, significado e as minhas emoções.
É assim que a gente consegue. E para a gente encerrar, fica aí essa frase para a gente pensar. Bem-estar é uma habilidade a ser exercitada todos os dias. É um hábito. E quando eu estou todos os dias exercitando o meu estar bem onde eu estiver, é um autocuidado. Lembrando que vai ter sempre aquele serzinho, companheiro, colega de trabalho, familiar, que vai tentar nos tirar disso. Mas esse é o desafio da vida. Obrigada, gratidão por mais uma vez e que a gente consiga realmente colocar em prática tudo isso.